O senador Flávio Bolsonaro foi convidado para uma entrevista para a jornalista Andréa Sadi, para falar sobre a polêmica das rachadinhas. E então, por forte divergência de opiniões, a entrevista teve momentos de discussão e troca de farpas ao vivo. O senhor está querendo dizer que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém, é isso que o senhor está dizendo? Não, eu não bote palavras na minha boca, eu não disse isso. Então o que o senhor está dizendo, por favor, se o senhor puder explicar? Você acabou de fazer a defesa dele, ele não confiava naquilo. Então ele estava consultando quem, senador? O senhor falou que ele estava consultando quem? Eu tenho que perguntar para ele, não sei, mas eu estou dizendo o seguinte... O senhor sabe que ele estava consultando? Eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro reclamava de que não tinha... Só para deixar claro, senador, não sou eu que estou fazendo nenhuma ligação. É a investigação da Polícia Federal que aponta o Ramagem como responsável por tudo isso. Só para deixar claro, o senhor sabe disso. Eu estou falando em cima, estou embasada pela investigação da PF e da decisão do ministro Moraes que caiu o sigilo aqui. O senhor tem a decisão aí? O senhor quer que eu leia para o senhor? Eu estou olhando o títulozinho aqui embaixo, André, em respeito à nossa relação profissional de Então, mas está na decisão da PF. Eu vou dar decisão do Supremo. Quem fez relatório para a defesa de Flávio Bolsonaro? Segundo a Polícia Federal. Não o jornalismo ele só reproduz o que a gente apura. O senhor quer que eu leia? Eu leio para o senhor aqui, ó. A utilização da BIM para fins ilícitos. Então, senador, ele tinha interesse sim nessas informações. Ô, André, você acabou de dar a prova de inocência. Ele falou isso na reunião ministerial, senador. Ele acabou de dar a prova de inocência do presidente Bolsonaro. Ele não confiava nas informações que vinham de lá. E aí ele tinha a BIM paralela. A informação que vinha de lá, para qualquer fim que seja, André, a gente tem que ter um mínimo de razoabilidade. Mas aí monta eu não sei quais fontes que ele consultava, mas certamente não era a BIM. Você acabou de fazer a defesa dele. Ele não confiava naquilo. Então ele estava consultando quem, senador? O senhor falou que ele estava consultando quem? Eu tenho que perguntar para ele, não sei. Mas eu estou dizendo o seguinte... O senhor sabe que ele estava consultando? Senador André, você tem ideia de como o presidente da República conversa com tantas pessoas? Você é filho dele, senador. Ele conversava comigo algumas coisas e, estrategicamente, o que ele queria conversar comigo, eu conversava. Não é porque a gente tinha uma relação direta aqui que ele abria tudo para mim, né? O que incomoda a gente, Valdo, incomoda de verdade, é essa vinculação automática. Se o presidente era o Bolsonaro e alguém do terceiro escalão fez alguma coisa, a culpa é dele. Não é assim que funciona, a gente tem que ter responsabilidade. Não pode ser assim para Bolsonaro, não pode ser assim para Lula, não pode ser assim para ninguém. Entenda o que aconteceu nessa polêmica discussão entre Flávio Bolsonaro e Andréa Sadi, assistindo a tudo isso agora. E deixe a sua opinião nos comentários dizendo quem você acha que está com a razão nessa. A gente vai receber agora o senador Flávio Bolsonaro. Já está aqui comigo. Senador, boa tarde ao senhor. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu quero começar com esse trecho da decisão que a gente teve acesso, e que diz que o senhor recebeu informações da BIM o senhor foi municiado de informações da BIM para se defender no caso das rachadinhas, que teve como pivô Fabrício Queiroz. Informações da Polícia Federal, eu leio daqui a pouquinho, mas queria ouvir do senhor primeiro qual é a relação que o senhor tem com o Marcelo Bormevê, que era o chefe do Centro de Inteligência Nacional, que teria produzido essas informações para o senhor. Boa tarde, seja bem-vindo. Um absurdo completo, sem nenhum fundamento. Então, boa tarde, André, obrigado por me dar esse espaço ao vivo aqui na Globo News. Boa tarde a todos no estúdio, a todos que nos assistem. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de ABIN para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Minha vida foi revirada por 5 anos aproximadamente, de tudo quanto é forma, né, que vocês possam imaginar, e nada foi encontrado. E os próprios órgãos superiores do Judiciário, tanto o STJ quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim, com fundamentos que não tem absolutamente nada a ver com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Eu quero dizer que eu acho que eu posso falar em nome também do presidente Bolsonaro. Somos os maiores interessados em que essa investigação seja aprofundada, porque eu te garanto que o presidente Bolsonaro jamais recebeu qualquer informação dessa tal de BIM paralela. Então, se algumas pessoas, porventura, estivessem usando as suas funções, os instrumentos que tinham à disposição na BIM para fazer algo que não fosse dentro da legalidade, tem sim que ser investigados e punidos na medida das suas responsabilidades. Porque eu posso garantir que... Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Não houve nenhum beneficiamento para a BIM. Eu fico pensando na autonomia que não existe do Ramagem, por exemplo, à frente da BIM. O Ramagem era um servidor, um nome de confiança, é um nome de confiança da família Bolsonaro, foi colocado lá por isso, inclusive, e conhecendo e acompanhando e cobrindo o governo do
presidente Bolsonaro, é praticamente impossível acreditar que alguém tivesse autonomia para tocar a sua gestão à frente do seu órgão, como o caso do Ramagem. Então, quando o senhor diz se alguém fez alguma coisa que tem que explicar, o que o senhor está querendo dizer é que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém. É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não bote palavras na minha boca, eu não disse isso. Então, o que o senhor está dizendo, por favor, se o senhor puder explicar? Ramagem é uma pessoa, um delegado de polícia, respeitadíssimo, uma pessoa séria, honesta, competente, que está causando muita preocupação a sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E é interessante que, num momento como esse, em que ele cresce em pesquisas, aconteça isso, como aconteceu com o deputado federal Jordi, pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Então, esse é um ponto que a imprensa tem que, sim, apurar. Eu quero voltar uma página. Eu não fui beneficiado por ABIN, absolutamente nada. Eu pedi acesso, eu não lembro qual foi o órgão agora do próprio governo, aos meus dados pessoais para saber quem tinha usado o login e senha para acessar as minhas contas, o meu imposto de renda, as minhas transações financeiras. Porque as coisas aconteciam naquela época, aí vinha um vazamento, eu não sabia nem de onde. Eu pedi para investigar quem acessou a minha conta, tá? Eu tive acesso negado por parte do órgão do governo, tive que entrar na justiça para conseguir investigar isso. Tive dificuldades e peço aqui, já dou uma dica para vocês. Busquem na Receita Federal o que é que aconteceu com a apuração de quem entrou ilegalmente, quem chafundou os meus dados pessoais, as minhas contas, porque eu não tive acesso ao que aconteceu, mas eu tive a informação, que eu queria que vocês confirmassem, de que pessoas foram punidas, aproximadamente 10 servidores da Receita punidos por terem acessado ilegalmente as minhas contas e feito ali todo aquele carnaval, né, que vocês cobriram bastante à época. Então, André, não tem nada de eu falando de Ramagem. A investigação que deu início, inclusive, as pessoas que estavam usando equivocadamente, vendendo os serviços deles como servidores da ABIN para terceiros interessados de forma ilegal, quem instaurou essa investigação foi o Ramagem, enquanto diretor-geral da ABIN. Começou com ele, 2 pessoas foram punidas nessa investigação que ele iniciou. Então não dá para vocês fazerem um link direto, nem à Ramagem e nem muito menos ao presidente Bolsonaro. E eu quero confessar uma outra coisa aqui a vocês. Eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro reclamava de que não tinha... Só para deixar claro, senador, não sou eu que estou fazendo nenhuma ligação. É a investigação da Polícia Federal que aponta o Ramagem como responsável por tudo isso. Só para deixar claro, o senhor sabe disso. Eu estou falando em cima, estou embasada pela investigação da PF e da decisão do ministro Moraes que caiu o sigilo aqui. Só para deixar claro. Pode continuar, por favor. Você tem que mudar essa letrinha que está aqui embaixo, que a PF e a ABIN fez relatório para a defesa de Flávio Bolsonaro, que isso não é verdade. Vocês podem falar assim, há suspeita de que alguém possa ter feito uma análise, inclusive com base em matérias de jornais, que foi na época... Eu vou ler para o senhor. O senhor tem a decisão aí? O senhor quer que eu leia para o senhor? Não, eu estou lendo o títulozinho aqui embaixo, André, em respeito à nossa relação profissional de Então, mas está na decisão da PF. Eu vou da decisão do Supremo. A ABIN fez relatório para a defesa de Flávio Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal. Não o jornalismo ele só reproduz o que a gente apura. O senhor quer que eu leia? Eu leio para o senhor aqui. Ó. A utilização da ABIN para fins ilícitos é novamente apontada pela Polícia Federal e confirmada na investigação quando demonstra a preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro, sob a responsabilidade de Marcelo Bormevé, que ocupava o posto de chefe de Centro de Inteligência Nacional, como bem destacado pela PGR. E aí, o senhor está vendo aí na tela do senhor, como todos os nossos assinantes, que é um trecho do documento dizendo que o Marcelo Bormevé, que é um policial federal coordenador desse centro de inteligência, ele produzia relatórios para subsidiar a defesa do senhor, senador Flávio Bolsonaro, no caso que ficou conhecido como rachadinhas. Só para concluir que é do trecho do documento, senador, só para, em nome da correção aqui completa. Um assalto, alguém é preso em flagrante alguma coisa, a imprensa costuma botar o suspeito de ter feito tal coisa. Eu, assim, do jeito que está aí, parece que é verdade que eu recebi relatórios. É só esse meu ponto, eu vou superar esse debate. Meu ponto o Otávio Guedes tem uma pergunta para o senhor. Só para concluir esse raciocínio, eu nunca recebi relatório nenhum e ainda que tivesse recebido, isso aí é imprestável. Minha defesa nunca usou isso para nada. Não teve, isso não teria nenhuma utilidade para mim, como não teve. Mas recebeu? Investigações, só isso. Não recebeu? Eu não sei do que se trata. Eu lembro na imprensa, se não me engano, foi o portal Metrópolis que fez uma matéria de um suposto relatório, e na época, na imprensa, que eu vi na imprensa, era uma análise do que estava acontecendo no meu caso, inclusive com base em matéria de jornal. Quer dizer, senador, é o Otávio Guedes?
Oi, Otávio. É o Boa Otávio tarde. Guedes, boa tarde. Senador, essa matéria que o senhor se refere é do jornalista Guilherme Amado, e muito antes dessa história da ABIN, a advogada do senhor, a Luciana Pires, declarou que recebeu, sim, orientações do Ramagem para tentar anular o processo de rachadinha. Então não é a ABIN só, é a própria advogada do senhor declarou isso ao jornalista Guilherme Amado, que recebeu. E, curiosamente, a tese, o relatório, seria justamente isso que o senhor falou, que haveria uma quadrilha na Receita Federal fazendo ali pescaria de dados para atingir autoridades. A sua advogada mentiu? Não, acho que a mentira tá vendo um completo desencontro de informações de realidade, Otávio. Porque muito antes dessa matéria ter aparecido, eu já tinha solicitado esses dados à Receita, as informações que a gente tinha acessado. Eu recebi informações que não tem nada a ver com a BIM. A minha assessoria jurídica já tinha essa desconfiança. Nós procuramos pessoas que entendem de como funcionam os mecanismos na Receita Federal e no COAF, e a partir daí nós tomamos a iniciativa de pedir para que vocês fossem investigados. Quer dizer, agora quem pede para investigar algo que está errado, vira o errado. E não procede isso. Olha só, eu vou repetir, o próprio presidente Bolsonaro algumas vezes reclamava que a BIM brasileira, ela não tem a mínima estrutura, a mínima tecnologia para poder fazer um assessoramento decente a um presidente da República. É de fazer vergonha a inteligências dos Estados Unidos, Israel, Rússia, China, França. E olha o que está em discussão, Otávio. E é importante vocês pontuarem isso aí também, ouviu, para os assinantes. Esse aparelho de tecnologia que está sendo discutido, ele não grampeia ninguém, não ouve ninguém, ele dá a localização de um celular num raio de 100 metros. Quer dizer, o que é que alguém vai fazer com uma informação? Olha, o Otávio Guedes está sentado com uma autoridade em tal local. E aí, o que faz com essa informação? Qual a utilidade disso? Isso é espionar? Isso é grampear? Não. É claro que não. Eu vi o Rodrigo Maia falando agora há pouco que esse sistema da BIM foi usado para investigar, para monitorar uma reunião, uma pizza dele com o ministro Gilmar Mendes. Olha, não precisa de georreferenciamento de aparelho nenhum que faça isso, porque eles andam com escolta, tem porteiro, tem garçom, tem um monte de coisas. Eles são pessoas públicas que são vistas facilmente na rua. Como é que ele levianamente vincula isso? Traz o ministro Gilmar Mendes de uma forma maldosa para esse assunto, como se Bolsonaro tivesse o interesse de fazer uma investigação, de estar ali bisbilhotando a vida de um ministro do Supremo, que não é verdade. Mas sabe por quê, senador? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei lembrando da reunião ministerial. O senhor falou, não tem interesse. Mas o presidente Bolsonaro disse na reunião ministerial que aquilo não era para ser público, né? Ficou público, o senhor sabe bem, por causa de todo o caso do Moro, o senhor acompanhou, a gente estava nessa cobertura. E ele disse, o sistema de informações, o meu funciona, o meu particular funciona. O que tem oficialmente desinforma. E voltando, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado pelo sistema de informação que eu tenho. Então, senador, ele tinha interesse sim nessas informações. Ô, André, você acabou de dar a prova de inocência. Ele falou isso na reunião ministerial, senador. Ele acabou de dar a prova de inocência do presidente Bolsonaro. Ele não confiava nas informações que vinham de lá. E aí ele tinha a BIM paralela. A informação que vinha de lá, para qualquer fim que seja, André, a gente tem que ter um mínimo de razoabilidade. Mas aí monta uma eu não sei quais fontes que ele se consultava, mas certamente não era a BIM. O que ele consultava? Eram integrantes da BIM? Ele não tinha 100% de confiança naquilo que vinha da BIM. Ele próprio disse como é que ele vai usar uma BIM paralela, como é que ele vai usar os instrumentos das pessoas que estão na BIM para trazer informações, se ele está dizendo para você, você acabou de fazer a defesa dele, ele não confiava naquilo. Então ele estava consultando quem, senador? O senhor falou que ele estava consultando quem? Eu tenho que perguntar para ele, não sei, mas eu estou dizendo o senhor sabe que ele estava consultando? Senador, o André é um presidente da República. Você tem ideia de como o presidente da República conversa com tantas pessoas dentro e fora do Brasil? Você é filho dele, senador. Ele conversava comigo algumas coisas e, estrategicamente, o que ele queria conversar comigo, eu conversava. Né? Porque a gente tinha uma relação direta aqui que ele abria tudo para mim, né? Senador, existe, na visão do senhor, algum motivo para o governo Bolsonaro querer, de uma certa forma, conhecer o currículo, acompanhar os passos da promotora que estava investigando o caso Marielle? Esse é um dos pontos citados no relatório da Polícia Federal de bisbilhotagem da ABIN. Por que o governo Bolsonaro teria interesse em saber quem é a promotora que vai investigar o caso Marielle? Otávio, interesse nenhum, porque assim, eu nunca tivemos preocupação com relação ao caso Marielle.
O presidente Bolsonaro nem conhecia Marielle até vir essa covardia que aconteceu dela ter sido assassinada de uma forma brutal e covarde. Infelizmente, a polícia está dando os direcionamentos. Agora, o tempo inteiro, uma parte da imprensa especulando que ele teria alguma coisa a ver com isso. Tá aqui na minha memória um discurso do deputado invasor de terra de São Paulo, Boulos, que insinuando que por uma pessoa morar no condomínio do Bolsonaro, por Bolsonaro morar perto de não sei quem, só pode ter sido o Bolsonaro que mandou matar Marielle. A gente não pode, a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade, mais uma vez. O nosso interesse sempre foi acabar com essa falsa narrativa. E graças a Deus está acontecendo. Por isso que o presidente Bolsonaro fala que foi um alívio, porque ele aguentava mais ser acusado de uma coisa que ele não tinha a menor ideia de como tinha acontecido e de quem tinha mandado fazer aquilo. É só esse ponto, tá? Mais nada. Que bom que a polícia... Parabéns à Polícia Civil do Rio, à Polícia Federal, por estarem fazendo um direcionamento. Mas eu espero que também seja com provas fundamentadas, que não deixe nenhuma margem de dúvida para que nenhuma pessoa seja acusada falsamente. Então, o nosso ponto de vista nessa questão da Marielle foi apenas... E eu, só para concluir esse assunto Marielle, eu cansei de ir a debates em universidades, em colégios públicos, em praças com a Marielle, uma pessoa super respeitosa, sempre me tratou de igual para igual. Tá? Então, assim, que era muito melhor do que vários integrantes hoje do PSOL, porque ela não tinha hipocrisia, ela fazia um debate honesto e correto, eu respeito muito isso. As nossas diferenças ficavam na ideologia, nunca iam para o lado pessoal. Só essa ressalva que eu faço. Senador, eu vou passar para o Valdo Cruz para fazer a última pergunta, mas só para contextualizar, o senhor sabe disso, eu estava na reunião ministerial, que eu deixei o senhor terminar de falar, mas aí eu tive que passar para o Otávio. A discussão ali era sobre a falta de informações da Polícia Federal. O senhor sabe disso, porque a discussão era sobre a troca do Maurício Valeixo, diretor-geral da PF. Não tinha nada a ver com não ter informações da BIM. Ele estava falando que não tinha informações da Polícia Federal, porque ele queria trocar o Valeixo pelo Ramagem. Só para contextualizar, e o senhor, em nome da história, o senhor sabe que era sobre isso que estava sendo discutido ali na reunião. 30 segundos para falar sobre isso, André. 15 segundos, igual no Senado. Tô brincando, Paulo. 30 segundos. Eu realmente não lembrava, mas estou te dando um dado novo. É assim que ele enxergava a mim. Valdo. Senador Flávio Bolsonaro, boa tarde. Bom tê-lo conosco aqui para esclarecer esses casos. Senador, a PF já comprovou que existia um esquema ilegal de monitoramento de políticos, jornalistas, autoridades. Isso está comprovado, né? Aí eu pergunto para o senhor, na suspeita sobre o senhor, alguém utilizou esse sistema que está comprovado sem o conhecimento do senhor? Como é que isso pode ter acontecido? Bom, você está comprovado, ótimo. Então vamos agora produzir as provas para responsabilizar os responsáveis, que certamente não fui eu. Eu nunca pedi nada para a BIM, nunca fui beneficiado por nada da BIM, e mais uma vez, a minha situação jurídica foi resolvida com teses que não tem absolutamente nada a ver com qualquer material que a BIM pudesse produzir, Val. Então, assim, não tem como fazer um link de que eu recebi informações da BIM e, a partir disso, tomei providências ou defini uma estratégia jurídica para buscar o STJ ou o STF. Então, repito, isso foi uma ilação que à época foi feita, e mais uma vez, não era um relatório da BIM, era análise de alguém, uma coisa apócrifa, inclusive, segundo o portal Metrópole, do respeitado jornalista Guilherme Amado, e que ele fazia apanhados, inclusive, de coisas que estavam na imprensa. Não tinha utilidade nenhuma para mim. Assim, mais uma vez, Valdo, é importante demais que haja uma investigação isenta disso, porque não podemos ter pessoas em órgãos de investigação usando isso para perseguir quem quer que seja. A gente não fez isso com os nossos adversários políticos e nós não gostaríamos que fizessem conosco. Só que, infelizmente, parece que... Eu lembro que acusavam muito o presidente Bolsonaro de ser uma pessoa paranoica. Não, ele criava as coisas na cabeça dele, tomava com verdade. Isso é mentira, parece que está acontecendo agora. As pessoas criam uma fantasia na cabeça e começam a tomar providências com base nessa fantasia e cometem injustiças como estão cometendo agora, tanto comigo como com o presidente Bolsonaro, e acredito eu também com o delegado Ramagem. Senador Flávio Bolsonaro, queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui no programa. Deixa eu fazer mais uma coisa, tem tempo. Valdo, eu só queria destacar o seguinte, senador, no caso, o senhor está sob investigação. A gente entende que o caso do senhor está sob investigação. Agora, no caso do sistema da espionagem, ela existiu no governo do seu pai. O seu pai não tem nenhuma responsabilidade sobre isso? Claro que não, Valdo.
Claro que não, as pessoas têm que se investigar quem fazia com que fim. Essa investigação que o então chefe da BIM realizou, o delegado Ramagem, que inclusive, se não me engano, foram dois funcionários públicos que foram punidos, porque eles estavam usando os instrumentos que eles tinham para investigar alguém encomendado, alguém pagava para eles, inclusive foi achado dinheiro na casa das pessoas que tomaram busca e apreensão, alguém teria pago para eles, encomendaram algum serviço, e eles, por responsabilidade própria deles, cometiam um crime. Tem que ser punido. E repito, essa investigação começou por determinação do delegado Ramagem. Nós não temos nenhum interesse em usar a BIM para perseguir adversários políticos, nós nunca fizemos isso. Nunca usamos a Polícia Federal para isso, a PGR para isso. São instituições autônomas, respeitadas, que têm os seus profissionais qualificados para buscar a verdade, mas com base na lei, produzindo provas. O que incomoda a gente, Valdo, incomoda de verdade, é essa vinculação automática. Se o presidente era o Bolsonaro e alguém do terceiro escalão fez alguma coisa, a culpa é dele. Não é assim que funciona, a gente tem que ter responsabilidade. Não pode ser assim para Bolsonaro, não pode ser assim para Lula, não pode ser assim para ninguém. Senador Flávio Bolsonaro, eu preciso sair para o intervalo. Eu preciso agradecer ao senhor aqui pela participação no Estúdio I. O senhor sabe que a gente ouve todos os lados aqui sempre, volto sempre. Muito obrigada pela participação. Um abraço. Bom ano para o senhor aí. André, tô com saudade já. Um abraço.